Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui iniciando o segundo semestre da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, O Brasil para Cristo em Vila Maria, e nós trataremos nesse segundo semestre do assunto que está aqui na tela e você pode ver: examinai as Escrituras. Então eu queria, antes de mais nada, orar com você. Peço que você feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença para aprendermos do teu amor, do teu poder, da tua graça. Pedimos a tua mão interventora neste momento sobre a nossa vida, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender a riqueza da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse é um assunto bastante rico, é um assunto abençoado, maravilhoso, e eu queria começar aqui falando sobre a Biblioteca de Deus. Temos um texto básico em Salmo 119, versículo de 1 a 16, que eu peço para os irmãos abrirem em vossas casas e lerem depois este texto. E eu queria fazer a leitura do versículo-chave que se encontra em Romanos 15, 4, que diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Um versículo abençoado que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino, como um guia, como uma palavra orientadora, uma palavra vivificadora, uma palavra que pudesse nos mostrar de fato quem é esse Deus tremendo, maravilhoso que nós servimos. Então a palavra de Deus, ela reflete o próprio Deus. E através da palavra, nós, com paciência e com consolação, porque ela nos fornece isso, nós possamos ter esperança para o que há de vir. Uma palavra abençoada, um versículo abençoado. Mas o que nós queremos com esta lição? Nós queremos apresentar uma visão panorâmica das Escrituras, a sua origem, a sua estrutura e veracidade, fortalecendo um senso de confiança em cada um de nós, no único livro que pode, de fato, transformar a nossa vida. Antes de mais nada, antes de nós falarmos da palavra de Deus, essa lição que é uma introdução sobre o assunto das Escrituras, nós precisamos destacar que o homem, ele é um ser imperfeito, ele é um ser mutável nas suas decisões, nos seus costumes, nos seus valores e nos seus conceitos, muito diferente do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade. É um Deus perfeito, é um Deus imutável, é um Deus em que as suas palavras, aquilo que ele fala, aquilo que está registrado sobre o nosso Deus, é algo que permanece para sempre. O nosso Deus, ele não tem variações como nós temos, imperfeito que somos, mas o nosso Deus, ele é imutável, ele permanece para sempre. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, de 1.500 antes de Cristo até 95 depois de Cristo. Foi escrita por cerca de 40 autores diferentes.
sendo que a maioria nem chegou a se conhecer e muito menos teve a oportunidade de ler aquilo que os outros escreveram. Como exemplo dos autores, nós temos Moisés, que foi um legislador, foi o autor do Pentateuco. Nós temos Samuel, que foi um sacerdote. Nós temos Davi, que foi o segundo rei de Israel, num reinado único iniciado por Saul. Depois nós temos Amós, que foi um boiadeiro, Mateus, que era um funcionário público, Pedro, pescador, Lucas, que foi médico, Paulo, que foi um homem muito culto comparado aos homens de sua época, e todas essas pessoas participaram do escrito da palavra de Deus. E quando nós reunimos o que cada um escreveu do seu jeito, com a sua forma de pensar, quando nós reunimos todos os textos, nós percebemos que a palavra de Deus, ela é um livro harmônico, é um livro que se combina, é um livro que tem harmonia, ou seja, não há confusão naquilo que foi escrito, mesmo com todas essas características que nós acabamos de falar. E o que é a Bíblia? A Bíblia é uma só obra, inspirada por uma só mente e que desenvolve um só tema, a história da salvação. Então, se alguém perguntar para você o que é a Bíblia é a história da salvação da humanidade. É uma enciclopédia que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Se o homem quer entender o passado para fazer boas práticas no presente e ter um futuro melhor, nada mais do que ele se dedicar a conhecer a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia. Cada autor escreveu os pensamentos e ideias que Deus colocou em sua mente. A inspiração é divina, mas a maneira de expressar é humana. É algo tremendo, é como se um músico tocasse vários instrumentos diferentes, mas a melodia, aquilo que aquela música quer transmitir é uma mesma ideia, é a ideia de Deus, mas através de instrumentos diferentes, ou seja, de pessoas diferentes, cada uma em sua época, cada uma no seu tempo, cada uma com seu estilo, mas o final é uma melodia harmônica. Isso é a palavra de Deus. Amém? E nós temos que a Bíblia, a palavra de Deus, quando nós começamos a compreender os seus escritos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é dividida em Antigo Testamento e em Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito em tábuas de barro, em rolos de couro, e foi escrito no idioma hebraico, que era o idioma dos judeus, dos hebreus. Até hoje é o idioma dos hebreus. E o Novo Testamento foi escrito em folhas de papel rústico e no idioma grego, que era o idioma oficial do Império Romano na época em que se desenvolveu os fatos do Novo Testamento. A palavra testamento expressa o compromisso que Deus fez com o seu povo antes da chegada do Messias e a aliança que Jesus, que era o Messias, estabeleceu com os cristãos por meio do seu sangue. O Antigo Testamento, ele possui
livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, conjunto de livros chamado Torá pelos judeus. Foi escrito por Moisés e descreve aproximadamente 3.000 anos de história, de Adão até a entrada na Terra Prometida. Depois, o Antigo Testamento é formado pelos livros históricos, de Josué a Esther, os 12 livros que cobrem um período de 1.100 anos, da conquista de Canaã até 100 anos após o exílio na Babilônia. Depois, ela é formada pelos livros poéticos, de Jó a Cantares, obras que trazem princípios eternos que nos ajudam a obter sucesso na vida diária, apesar das circunstâncias difíceis que às vezes enfrentamos. Depois, o Antigo Testamento é formado pelos profetas maiores, de Isaías a Daniel, chamados assim por terem sido os mais notáveis profetas de Israel e por terem tido o ministério mais duradouro. Por fim, o Antigo Testamento é formado pelos profetas menores, de Oséias a Malaquias, 12 profetas chamados menores por causa do breve período dos seus ministérios. Atuaram em momentos críticos da história de Israel e de Judá, chamando o povo ao arrependimento e à reconciliação, e preparando esse povo para a chegada do Messias. Depois do Antigo Testamento, o último livro, Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, houveram 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifestou, porque ele desejava que Israel aprendesse a esperar com fé e fidelidade o cumprimento das suas promessas a respeito do Messias que haveria de vir. Depois, a partir do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, de Mateus a João, escritos em forma de narrativa histórica da vida, da obra e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Cada autor enfatizou um aspecto diferente da pessoa de Jesus, de acordo com o propósito e com o público a quem se dirigiu. Depois, no Novo Testamento, nós temos os livros referentes à história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, como um registro detalhado do avanço do cristianismo. Depois nós temos as epístolas paulinas, de Romanos a Filemão. Paulo não apenas evangelizou, mas fundou as igrejas e cuidou do crescimento espiritual por meio de cartas de ensino e cartas de correção. Depois, nós temos ainda no Novo Testamento as epístolas gerais, de Hebreus a Judas, escritas na maior parte aos cristãos de cultura judaica que habitavam fora de Israel, mas os ensinamentos nelas contidos são válidos para todas as culturas. E, por fim, encerrando o Novo Testamento e as Escrituras, a Bíblia, nós temos o livro profético de Apocalipse, classificado como uma epístola geral, e mostra como Deus tratará os israelitas no fim dos tempos, bem como a igreja e os incrédulos. Então, a Bíblia, ela é dividida desta maneira em Antigo Testamento, depois 400 anos de silêncio, sem a manifestação de Deus, e em seguida o Novo Testamento. Autenticando as obras das Escrituras, isso é muito importante. Como saber
se não existem outros documentos inspirados ainda perdidos ou a serem escritos? Esta foi uma preocupação dos primeiros cristãos. Isso é uma coisa que atingia a minha vida antes da minha conversão. É uma coisa que eu perguntava: por que eu devo acreditar na veracidade da Escritura de Deus? Essa foi uma preocupação que houve lá atrás, no livro de Atos, com os primeiros cristãos. Após a morte dos apóstolos, a igreja se viu obrigada a definir quais textos deveriam ser aceitos como regra de fé e conduta para perpetuar a doutrina dada por Deus e evitar gerações corrompidas com ensinos falsos. A lista dos escritos considerados sagrados recebeu o nome de cânon, que significa medida exata. A definição do que seria uma escritura verdadeiramente inspirada por Deus obedeceu a alguns princípios de averiguação. Olha só, e para a confirmação segura da autoridade, da canonicidade da Bíblia, cada documento foi submetido a minucioso exame, observando alguns critérios que nós vamos falar a partir de agora. Então, como é que os primeiros cristãos observavam os livros da Bíblia e deram a chancela de que aquele livro poderia figurar como palavra de Deus? Quais critérios que eles utilizaram para analisar, para fazer um exame nesses livros? O primeiro critério está aí na tela, é a autoridade divina. O autor fala em nome de Deus ou descreve o seu próprio ponto de vista? Porque se ele descreve o seu próprio ponto de vista, ele não tem autoridade divina para ser acolhido na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o autor deveria falar em nome do próprio Deus. O segundo critério é a autoridade profética. O autor era reconhecido como um homem de Deus, ele era um profeta, ele era um apóstolo, ele era um líder cristão respeitado ou não? Então, ele tinha essa autoridade profética, esse lastro para ser reconhecido como um homem de Deus e ter o seu livro aceito como palavra de Deus. Essa era mais um critério. Depois nós tivemos a autoridade confiável. Os fatos ou afirmações se sustentam quando comparados aos demais livros? Ou os fatos trazem confusão quando comparados aos outros livros? Então, a autoridade deveria ser confiável. A autoridade daquele escrito deveria ser confiável, deveria se sustentar diante de toda a palavra de Deus. O quarto critério era a autoridade dinâmica. O escrito tem transformado a vida dos seus leitores e ouvintes? Tem demonstrado autoridade para ensinar, corrigir e edificar de forma proveitosa? Ou seja, é um escrito transformador, é um escrito dinâmico, a sua autoridade é dinâmica, ele transforma, ele modifica vidas. Esse era o quarto critério que eles observaram para reunir os livros das Escrituras. Depois, o quinto critério, a autoridade reconhecida. Os destinatários daquele livro, daquele texto, reconheceram e acolheram a orientação nele contida.
Os ensinamentos são relevantes em qualquer contexto, ou seja, a autoridade foi reconhecida por aqueles que receberam aquela orientação, aquela correção, aquilo que aquele livro queria dizer, autoridade reconhecida. E, por fim, nós temos o sexto critério, autoridade preservacional. Houve preocupação em preservar os originais e as suas cópias, mesmo com risco da própria vida. Houve risco a pessoas que se preocuparam em preservar aquele livro, aquele texto. Então, esses 6 critérios foram observados lá nos primórdios, lá após os apóstolos, para que os livros, os diversos livros dos autores fossem reunidos e formassem a palavra de Deus, a Bíblia que nós conhecemos, que nós manuseamos e que nós temos hoje à nossa disposição. Isso é bom, meu querido irmão, minha querida irmã, porque isso nos dá tranquilidade. Nós estamos seguindo uma palavra infalível, uma palavra escrita com o dedo do próprio Deus, usando pessoas, usando instrumentos que ele levantou aqui na terra para que ele se revelasse e se fizesse conhecido diante do seu povo. Amém? Para concluir a nossa aula de hoje, você conhece a perpetuidade das Escrituras e não pode se confundir sobre esse tema em qualquer ocasião futura. Então, você sabe hoje, com essa lição, que a Bíblia ela é fiel, ela é perpétua, ela é infalível e você deve tapar os seus ouvidos para que você não se confunda mais sobre esse tema em nenhuma ocasião futura. Você tem que estar blindado pelo conhecimento que você adquiriu aqui, para que você não se confunda com qualquer tipo de situação que venha aparecer sobre dúvidas a respeito da veracidade da palavra de Deus. Você percebe a necessidade de aprender o seu conteúdo, já que a palavra de Deus, ela é inspirada e ao conhecê-la, você conhecerá o próprio Deus. Se você sabe que a palavra é inspirada e foi escrita com o próprio dedo de Deus, você sabe que você precisa conhecer o conteúdo da palavra de Deus. Você precisa saber interpretar, saber o que ela quer falar, com quem ela quer falar, por que ela está falando aquele assunto naquele determinado momento. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você conhecerá o próprio Deus da palavra. Amém? E você busca praticar a leitura bíblica. Então, você com essas informações que você tem agora, como é importante nós dedicarmos tempo na leitura bíblica. Separe um tempo na sua casa, no seu trabalho, no transporte que você está, para que você leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. O tempo que você separar, 20 minutos, 40 minutos, e eu tenho certeza que você será enriquecido com o conteúdo das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.